Olha, o senador Alessandro Vieira esteve recentemente no Agreste Sergipano e hoje ele está aqui conectado com a gente, virtual, participando do Balanço Geral, para falar um pouco sobre essa visita e também sobre outros assuntos polêmicos que interessam a população e que também assuntos que estão em discussão no Senado. Boa tarde, senador. Muito obrigado desde já por essa conexão aqui com a TV Atalaia, a TV de todos os sergipanos. O senhor esteve recentemente no Agreste Sergipano. Conta pra gente qual foi o motivo da visita, quais foram as reivindicações encontradas por lá. Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar falando com vocês. Foi mais uma reunião realizada com prefeitos. Esta reunião é organizada pelo prefeito Itabaiana, Adailton, que reuniu os prefeitos do Agreste para apresentação conjunta das suas demandas. Uma região muito importante e que está recebendo a nossa atenção através de emendas e através do desenvolvimento de projetos de longa duração. O principal deles, neste momento, em Itabaiana, é a construção de um centro de reabilitação. É uma obra de cerca de 4 milhões de reais, que vai atender a 14 municípios, e que vai ser linkada com outras obras naquela região que são muito importantes. Ontem, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, esteve aqui em Sergipe. Ele garantiu a conclusão da obra de duplicação da BR-101. É uma obra que se arrasta aí há aproximadamente 25 anos. Já há a somação da bancada para garantir a conclusão dessa obra, senador? Infelizmente, a bancada sergipana não se reúne ou se reúne muito pouco. Ainda não teve nenhuma deliberação conjunta para que se faça a destinação de recursos para essa obra. A gente tem um problema concreto hoje, que foi o abandono de um trecho de Pedra Branca, que gera um buraco no orçamento de em torno de 27 milhões de reais. A gente precisa recompor isso para que a gente possa ter a continuidade das obras agora durante o ano 2021. Certamente, com a retomada dos trabalhos, agora na quarta-feira, a gente vai estar cobrando o hoje coordenador da bancada, o deputado Fábio Reis, para que faça o seu trabalho e puxe a reunião para que a gente possa tratar desses assuntos. Excelente. Em relação ao auxílio emergencial, esse é um assunto que tem interessado a todos os brasileiros. Nós recebemos várias mensagens no WhatsApp do Balanço Geral de muita gente perguntando se o auxílio emergencial vai ser estendido. Já existe essa discussão interna? Há algo previsto? Para quem será essa extensão, se acontecer de fato, senador? Eu fui o relator do auxílio emergencial no Senado. A gente conseguiu estender esse benefício para milhões de brasileiros e ele foi interrompido em dezembro. A gente apresentou um projeto para que ele seja retomado, pelo menos por 3 ou 6 meses, e garanta para os brasileiros uma rota de saída da pandemia. A gente está vendo que a doença continua cada vez mais grave, nós ainda não temos um processo de vacinação, então é indispensável ter a retomada do auxílio. Nós vamos tratar disso a partir da retomada dos trabalhos para que a gente possa ter a adesão do governo federal, a compreensão de que a medida emergencial vai atender apenas a um período delimitado, e não vai contaminar, não vai colocar em risco de forma alguma as contas públicas. É possível fazer, e tem certeza que vai ter a sensibilização do governo federal a partir do trabalho da nova mesa diretora do Congresso. Entendi. Em relação às polêmicas que envolvem a compra da vacina, existem várias pessoas querendo ser inclusas nos grupos prioritários, existe uma pressa das pessoas de serem vacinadas. Como é que o senhor entende todo esse momento pelo qual passa o Brasil em relação à compra da vacina para que todos sejam vacinados o mais breve possível, senador? O governo federal demorou muito a entender a gravidade da pandemia e a necessidade da vacinação. Ele gastou muita energia e dinheiro com a questão do suposto tratamento precoce que não existe, não é reconhecido por nenhuma instituição médica séria. O que nós estamos fazendo agora é tentar viabilizar, junto ao governo federal, uma aceleração na aquisição de vacinas. Mas a gente enfrenta um obstáculo que era previsível. Você tem demanda global pela vacina, então cada vez mais fica mais caro o produto e mais difícil o acesso. É importante agora ter uma abertura de mercado para outras empresas que estão fabricando e testando, finalizando seus testes, para que a gente possa ter o volume de vacinas disponibilizadas. No momento, o maior fornecedor disponível é o Butantan, lá em São Paulo, mas mesmo ele não tem condição de atender a toda a demanda nacional. Precisa abrir esse leque, ele vai estar sempre cobrando com muita dureza o governo federal para que faça o papel que cabe exclusivamente a ele. Há uma deficiência em relação à matéria-prima, né? Sim, você tem toda uma cadeia de produção que está no seu limite. O mundo inteiro quer se vacinar o mais rápido possível. Você tem apenas um caso de sucesso que chama a atenção, que é o caso de Israel, que avançou muito rapidamente na vacinação e já conseguiu uma redução no número de internações de 60%, enquanto no mundo inteiro as internações estão subindo. Israel já conseguiu dar um passo de redução muito significativo baseado em vacinação. A gente tem que correr atrás, fazer o dever de casa, demoramos, mas agora é hora de corrigir os erros e avançar.
Em relação, senador, à queda do sistema no portal da transparência do governo, o senhor suspeita de que haja alteração nos dados? Aconteceu uma revisão de dados, já foi constatado, já foi confirmado. O que a gente solicitou, eu acabei de assinar um ofício para o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, é uma identificação detalhada do que aconteceu, porque muito claramente nós tínhamos ali alguns erros, potenciais erros de preenchimento de formulário, dados que levavam à impressão de gasto excessivo, que não necessariamente vai se confirmar. Mas, de toda forma, é importante que o Tribunal de Contas da União faça o seu papel, confira quais foram os gastos efetivamente realizados e que a gente comece no Brasil a adotar uma prática de vedar taxativamente determinadas compras. Não faz sentido fazer compra, por exemplo, de vinho, bebidas alcoólicas. Não faz nenhum sentido você ter compras de materiais que são de consumo de luxo. Então, a gente tende a ter, primeiro, uma análise desses dados, a verificação se teve algum erro ou mesmo se teve algum crime, e a partir daí apresentar um projeto de lei que vede esse tipo de compra. O Brasil tem que caminhar no sentido da moralidade e do respeito aos recursos públicos. Na próxima semana acontece justamente a eleição da nova mesa diretora do Senado. O senhor já se definiu em relação aos candidatos? Sim, a minha candidata é Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, uma mulher que tem uma história importante na política nacional, uma ficha limpa, e que representa uma posição de independência, colaborando com o governo federal, colaborando com o executivo, mas com independência suficiente para corrigir quando você tem erro. É uma construção de candidatura que representa a primeira mulher candidata à presidência do Senado e que é um avanço do Brasil como um todo. A gente espera ter sucesso nessa candidatura. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Balanço Geral e quero que o senhor fique à vontade para suas considerações finais, algo que o senhor queira acrescentar. Agradecer pelo espaço, valorizar o trabalho da imprensa profissional, o jornalismo profissional é essencial para a democracia e é muito bom ver o trabalho da TV Atalaia sempre abrindo espaço para os sergipanos e mostrando a realidade com fatos, com comprovação daquilo que é possível para a gente fazer. Então, parabéns pelo trabalho e a gente está sempre à disposição para colaborar.